Olha, pessoal, começando mais uma aula aí pelo curso Caveira de Concreto, também pela Reforma Fácil, pela Trollagem Construtiva. Siga os nossos canais aí, nas redes sociais. A gente vai dar sequência a mais uma questão agora, né, de estática, né, da Sesgran Rio. Então vamos direto aí à questão. Considere o esquema de um poste representando abaixo, onde F1 e F2 estão em kilonewtons. E F2 é igual a 2 vezes F1. Né? A questão da Sesgran Rio aí, para a gente poder analisar, né, essa situação, né, de estruturas aí. Bom, a gente vai começar a analisar e vamos ver a questão em si, né? Aqui foi dado, né, um poste aqui, né? A gente pode ver que ele engastado e livre, né? Na parte superior é livre e engastado no topo é livre e engastado na sua base. Nós temos aí a demonstração de F2, que é a força 2, e nós temos uma demonstração também de uma aplicação da força 1 a 45 graus, do vetor, né, da direita para a esquerda, e a força 2 da esquerda para a direita. Né, a força 2 da esquerda para a direita de forma reta. A F1, a força 1, da esquerda para a direita, né, a sua frente, né, no caso, da direita para a esquerda, né, se a gente for falar da sua frente, se você estiver olhando. E aí a gente vê que a F1 é aplicada a 45 graus. Né? E aí são colocados dados abaixo aí, né, que a gente já... que raiz de 2 é igual a 1,40, né? Que seno de 45 graus é igual a cosseno de 45 graus, a gente sabe pela tabela, né? Nós temos a tabela de seno, cosseno, tangente, né? Aí temos ali 30, 60, 90, 1 meio, raiz de 2 sobre 2, 30, 1 meio, seno de 30, 1 meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, e depois inverte no cosseno. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, a mesma coisa, raiz de 2 sobre 2, e cosseno de 60 é 1 meio. Né? Então ali, por aí a gente já vê, então nós temos que, dado aí, o dado desse exercício, raiz de 2 é igual a 1,40, né? E seno de 45 é igual a cosseno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, se seno de 45, que é igual a cosseno de 45, obviamente, né? É igual a raiz de 2 sobre 2, nós temos que, se raiz de 2 é igual a 1,40, né? Seno ou cosseno de 45 é igual a 0,7, que é a metade de 1,40, que é a raiz de 2 sobre 2, certo? Então, agora, o que a gente tem aqui? Eu vou colocar até minha tela embaixo aqui para ver se ajuda a ficar melhor, para a gente poder estar vendo o exercício. Isso. Não, acho que não. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem o seguinte, a pergunta é: nessas condições, a reação horizontal H no apoio é... Bom, a gente entende o seguinte, quando a gente traça um plano, né, a gente começa a analisar o seguinte, nós temos duas forças. Obviamente que aqui poderia falar de uma reação Y, por exemplo. Se eu pegasse esse F1 e desmembrasse ele em Fx e Fy, né? Que o Fx seria ali em relação à horizontalidade e Fy seria em relação à verticalidade. Ou seja, eu teria aqui, ó, um Fy gerado por decomposição vetorial dessa força F1. E eu tenho aqui, ó, um Fx, né, gerado por uma decomposição vetorial horizontal dessa força 1.
né? Aqui o FY vertical e o FX horizontal. É como se, tipo, se eu estou aplicando essa força aqui, eu estou tanto apertando esse microfone para baixo, quanto eu estou empurrando ele para lá, né? Eu aqui na base dele, ó, eu estou apertando e fazendo isso, ó. Não é isso que está fazendo? Então eu tenho uma força para cá e uma força para lá, certo? Essa é a lógica, né, da decomposição de forças, né? Então aqui, como eu tenho uma F2, até para a gente fazer uma contraposição e ver né, o somatório das forças em X e ver a diferença entre um e outro, obviamente a banca ela vai perguntar, né? Depois pode até perguntar também sobre quanto teria de força em Y, por exemplo, que seria a decomposição em FY no caso. E aí o que a gente entende? Como está pedindo aqui nessas condições, a reação horizontal em H, a reação horizontal H no apoio E, por quê? Obviamente, se eu tenho uma força que está sendo aplicada aqui, F2, e se eu tenho uma força que está sendo aplicada aqui, F1, então esse poste, né, que está engastado em sua base, está livre em seu topo, está engastado em sua base, está livre em seu topo, o que vai acontecer? Ele vai sofrer, né, dependendo, a gente não está falando aqui de um material extremamente rígido, nem nada disso, né, mas mesmo que tivesse também, mesmo que ele não se movimentasse, vamos dizer assim, eu teria as decomposições da força, né? Mas vamos dizer que se ele se movimentasse, fosse, né, minimamente que seja, a gente vai ter, né? Aí são outras matérias que a gente pode estar falando aqui e mostrando, mas vamos parar nessa questão de força, né? Como é que o topo estaria se comportando? Ele estaria sendo empurrado por aqui e estaria sendo empurrado por aqui. Ele estaria sendo empurrado por F2, o topo. Vamos dizer que o topo fosse livre, mas não é. Mas só para poder ficar mais didático, né? Ele estaria sendo empurrado por F2, quando você enxerga da sua esquerda para a direita, né? E estaria sendo empurrado por F1, por onde você enxerga, da sua direita para a esquerda na decomposição de F de X. Né? Nessa decomposição aqui, ó, eu vou ter uma força aqui, 45 graus, né? Então, ele vai afundar e também vai empurrar para lá. Então, esse que vai empurrar para lá, que é a decomposição vetorial, vai me dar o F de X, que é o que me importa, que é o H. Por quê? Eu estou querendo saber essas condições, a reação horizontal, e eu tenho o F2, né, aqui horizontalmente. Então, tendo essa situação, né, agora a gente vai, depois da explicação mais didática aqui, para poder entender melhor, a gente vai resolver a questão. Aqui também, outro ponto importante, volto a falar que F1 é igual, F2, ó, essa aplicação, essa força 2, ela é exatamente 2 vezes a força 1, a F1, tá certo? Mas a F1, ela tá a 45 graus, né? Ela é aplicada sim. É igual a 2 vezes F1 na sua totalidade. Quando eu falo de decomposição vertical para baixo, né? Ela está apertando. E horizontal, aí seria, pela lógica, até maior. Né? Porque a gente está falando de uma decomposição. E aí a gente vai começar a analisar. Né? Vamos resolver essa questão por equilíbrio horizontal. Né? Vamos tomar o sentido positivo para a direita, conforme está aqui. Né? Tomar o sentido positivo para a direita. Pronto, está aplicando o F2 aqui. Só para a gente poder fazer as subtrações. Isso não faria, né, diferença, mas a gente toma para a gente poder fazer e ver que um sentido é contrário ao outro, já que, né, obviamente, a gente está falando de concorrências de força. Então, as forças horizontais, a gente tem F2, que atua para a direita, né, conforme está mostrado aqui, e a gente tem a força 1, que é uma componente, né,
que tem componente horizontal. Ela não é completamente horizontal. Ela seria completamente horizontal se aqui no topo ela tivesse aqui, ó. Total, essa setinha da força 1 tivesse exatamente aqui, ó, nesse traço aqui. Mas ela não é totalmente horizontal, ela está a 45 graus. Né? Então, F1 tem componente horizontal para a esquerda, lembra? Falei, da direita para a esquerda, né? De módulo F1 cosseno de 45, que é essa que interessa pra gente, né? É essa decomposição horizontal, porque essa daqui, ó, a F1 tá assim. O que me interessa é saber, não essa que tá afundando, mas essa que tá aqui, ó, que vai fazer isso, né? Que vai empurrar horizontalmente. Então ela tem componente horizontal para a esquerda, de módulo F1 cosseno de 45, conforme a gente viu. Porque a decomposição vertical dela já é F1 seno de 45. Porque cosseno, seno, lembra? Cosseno, seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente, horizontal, sobre a hipotenusa. Por isso que a gente acha, né, por seno e cosseno, e o cosseno aqui, no caso, é essa horizontalidade, essa parte horizontal. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então a gente tem aí, ó, como o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, a gente sabe que raiz de 2 sobre 2 é igual, né? Se raiz de 2 é igual a 1,40, o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, é igual a 0,7. Né? Poderia até ser mais facilitado aqui o cálculo, mas eu deixei assim, para a gente poder facilitar mais, né? Então, o que a gente tem? Como a gente adotou o sentido positivo perdão, tem que ser assim, da direita para a esquerda, né? Da esquerda para a direita, né? Quando a gente adotou o sentido positivo da esquerda para a direita, e a gente adotou então que se o sentido positivo é da esquerda para a direita e F2 está em sentido positivo porque ele está da esquerda para a direita, né? Está indo para a direita. Então, obviamente, F1 é o sentido negativo, né? Então é menos. Então a gente coloca esse sinal. Então, o que a gente tem de reação no apoio horizontal, de forma horizontal, H, né? O equilíbrio vai ser H mais F2, né? Porque é o que eu estou querendo achar, né? Menos F1 raiz de 2 sobre 2. Né? Ou seja, vai ser H mais F2. Mas F2 eu sei que é o seguinte, F2 é igual a 2 vezes F1. Conforme foi falado lá. Então, o equilíbrio vai ser... O que a gente poderia fazer é F2 menos F1, né, igual a 0, daí vai, né? Então, o que acontece? Como F2 é igual a F1, 2 vezes F1, então a gente substitui e faz o seguinte, ó. H, ou somatório de H, a gente, né, mas tudo bem, aqui a gente vai fazer aqui. Mais 2 vezes F1, menos F2 raiz de 2 é igual a 0. Ou H é igual a F1 raiz de 2 sobre 2 menos 2. Né? Porque quando a gente passa para o outro lado, esse F1 vai positivo, o F1 raiz de 2 sobre 2 vai positivo, e 2 F1 vai negativo. Né? Então, como a gente já sabe que raiz de 2 sobre 2 é igual, praticamente ele é 0,70, então a resposta vai ser H igual a F1 0,7 menos 2, e aí a gente vai ter que vai ser F1 multiplicado por menos 1,30. Aí, olha só que interessante. Nessas condições, a reação horizontal H. E aí agora que vem o pulo do gato do entendimento da questão. O F2, obviamente, vai ser 2 vezes F1. Né? E aí, o que vai sobrar? Mas só que F1, ele é uma fração, perdão, a parte horizontal de F1 é uma fração de F1. Né? É uma fração de F1, que essa fração vai ser a fração horizontal, que vai ser 0,70 vezes F1. Né? Se F2 fosse exatamente 2 vezes F1, vamos dizer assim, né? 2 vezes F1 e F1
fosse só essa fração horizontal, vamos dizer assim, só para a gente poder ter uma noção, né? Se F1 fosse aqui igual a 1, F2 menos F1 seria igual a 1. Como F1 é 0,70, então 2 menos 0,7 dá, né, 1,30. Só que aqui eu vou ter, então, 1,30 de força, como se estivesse empurrando para cá, ó. Né? Como eu estou achando a reação, ou a reação, não é a força empurrando. A força empurrando é 1,30 F1. Mas a reação é menos 1,30 F1, porque ela está reagindo daqui para cá. Para ela ficar estática, para ela ficar parada, ela está reagindo, essa estrutura está reagindo num vetor contrário a essa resultante de forças, que vai ser 1,30 e ela está reagindo em menos 1,30. Nessas condições, a reação horizontal H no apoio por isso que a conta é feita dessa forma aqui. Né? É feita dessa forma aqui. Porque também a gente poderia ter feito aqui, se fosse só força, não a reação. Porque aqui, ó, H eu coloquei reação, a gente colocou reação. Mas vamos dizer que a gente fizesse só força, né? A somatória de força é igual a zero, né? É porque vai ter a reação, obviamente. Então seria 2F1 menos F1 raiz de 2 sobre 2 igual a zero. Né? Como eu tenho que F1, eu poderia tirar esse H aqui e falar F2 menos F1 raiz de 2 sobre 2 igual a zero. Como eu tenho que F2 é igual a 2F1, ficaria, vamos tirar esse H daqui, faz de conta que ele não está aqui, 2F1 menos F1 igual a zero, né? Então daria o quê? Como os dois são F1, seria 2F1 menos 0,7 F1, né? Igual a zero. Aí daria 2 menos 0,7, 1,30 F1 positivo. Né? E aí a gente veria que a gente precisaria, para igualar a zero, de quê? De uma força de reação contrária em H da própria estrutura de 1,30 negativo, conforme está aqui, né? Da esquerda para a direita, porque a própria estrutura vai estar fazendo essa situação. Aqui foi a resolução do professor do Q-Concurso, que eu peguei também para a gente poder dar uma olhada, né? Que é exatamente a mesma coisa. Só que aqui já tinha colocado 0,7, então é uma questão tranquila de se resolver, e aqui está bem fundamentada para quem tem uma certa dificuldade, para poder estar entendendo essa questão, né? Porque aqui nós estamos falando, obviamente, de questões de reação, né? Por isso que a gente analisa essa horizontalidade dessa forma. Valeu, pessoal. Nessa situação aqui de hoje, a gente vai ficar por aqui. Caveira de concreto, né? Curta os canais aí, Caveira de concreto, principal canal aqui das resoluções. Reforma fácil e trollagem construtiva. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.